Olá, paz do Senhor, já fiz o devocional de hoje. Hoje nosso devocional é com Salmo 62. Então nós vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Então fica até o final para a gente estar orando juntos, amém? Então feche seus olhos. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Nos ajude, Pai, a discernir a vontade do Senhor, os propósitos do Senhor para nós, para o dia de hoje. Que seja um dia na presença do Senhor. Quem estiver vendo de dia, quem estiver vendo agora à noite, que nós possamos ter uma noite de sono tranquila por causa da paz e da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 62 está falando assim, olha. Só em Deus está o descanso. Ó minha alma, dele vem a minha salvação. Vamos parar aqui, gente, já no primeiro verso. Tem algo assim que Davi escreveu, que ele entendia sobre isso, por ter sido muito perseguido, por ter sido caluniado, por ter sido rejeitado, desde sua família, né? Ele era rejeitado pelos seus pais, pelos seus irmãos, ele não participava da mesa, ele foi escondido, né, atrás das malhadas, atrás das ovelhas, ele não ia para a guerra, ele ficava pastoreando as ovelhas do seu pai, mesmo assim permaneceu obediente. Olha o que ele está falando com a gente, para a gente entender através do Espírito Santo. Só em Deus está o descanso, ó minha alma. Então, ele estava falando consigo mesmo. Aquilo que você está buscando no mundo, buscando preencher com as coisas do mundo, está em Deus. O descanso para sua alma que está aflita, está vazia, está desejando muitas coisas, está cheia de desejos, querendo muitas coisas, depositando sua fé quando adquirir isso, quando tiver a família, quando tiver isso e aquilo. Aqui está a resposta, é só em Deus. Então diga para sua alma, repita para sua alma, só em Deus está o descanso, ó minha alma. Fale com a sua alma, alma. Converse consigo mesmo. Não é loucura conversar consigo mesmo. A gente precisa desse tempo a sós com Deus, com a gente mesmo, a gente falar para nossa alma, descansa. Não tem também um salmo que a gente fez devocional que fala, quieta a minha alma, quieta a alma, fica quieta, ouça a voz de Deus. Então, se sua alma estiver turbada, fala com ela, olha, seu descanso, alma, que você está desejosa, que você está querendo muita coisa, está no Senhor. Dele vem minha salvação. Então, fale para si mesmo, o meu descanso está no Senhor. Dele vem a minha salvação. Ele pode me tirar desse lugar. Ele pode curar a minha alma. Ele pode me tirar de tantas aflições. Espera no Senhor e Ele fará. Olha, falando 2. Só Ele é minha rocha e salvação, meu baluarte. Ele jamais me deixará desesperar. Então não tem desespero. Não tem desespero. Fala com sua alma. Meu descanso está no Senhor. Não está em bens, não está em família, não está no meu cônjuge, não está nos meus filhos, não está no status. Não está em nada dessa terra. Meu descanso está no Senhor. É Ele que é meu descanso e é por isso que eu corro para Ele todos os dias. Porque Ele é o meu descanso. E Ele não vai deixar eu entrar em desespero, independente das situações. Ele não vai me deixar entrar em desespero. Eu quero abrir um parêntese aqui. Eu lembro muito bem, gente, nitidamente, quando estava na semana que meu pai faleceu, 2023, e bate um medo, um desespero de alma. E eu lembro muito bem de eu querer meio que perder meus sentidos e eu falar, Senhor, me ajuda. E o Senhor falar comigo, calma, respira, sua alma está com medo, mas eu estou cuidando do seu pai. Continua a sua rotina, porque eu estou cuidando. Então eu tive essa experiência de querer entrar em desespero e o Senhor vir com a voz dele e me colocar no prumo e me acalmar. Então, esse Deus é o verdadeiro. Esse é o nosso Deus poderoso. Se você chegou até esse vídeo,
esse vídeo chegou até você, Deus te trouxe aqui para te dizer, não se desespere. Não deixe o medo tomar conta da sua alma. Não se desespere. Busque ao Senhor, ouça a voz de Deus dizendo para você, acalma. E eu estou cuidando de tudo. Aquieta sua alma. Eu estou cuidando de tudo. Continua a sua rotina. Continua fazendo as coisas que você precisa fazer diariamente. Não desanime. Eu estou cuidando de tudo. É preciso ter muita confiança em Deus para confiar que mesmo em situações difíceis, que eu passei uma situação difícil, né, que foi a morte do meu pai, mas Deus cuidou de cada detalhe. Deus cuidou de cada um. Tanto que no velório a gente estava super tranquilo, não houve desespero. A gente estava em paz, o Espírito Santo ali nos fortalecendo o tempo todo. Por quê? Porque esse é o nosso Deus, que aquieta a nossa alma, que dá descanso à nossa alma. E por que nós passamos por isso? Por que há tantos conflitos? Porque lá no Éden foi rompido a nossa ligação com o Senhor. Então o nosso espírito morreu. E em Jesus nós renascemos de novo. E quando nós renascemos em espírito, nós aceitamos Jesus, nascemos de novo, como ele falou com Nicodemos, né? Nós nascemos de novo. Mas a nossa alma ainda está aprendendo a lidar com o espírito nascido de novo. E a carne está lutando contra. Então nós precisamos do auxílio de Deus para a gente crescer espiritualmente, para a gente entender a nossa alma, para a gente nos entender e entender o próximo. Então não é algo do dia para a noite, é uma caminhada com o Senhor. Então quando eu caminho com Deus, Deus vai me ensinando a lidar com circunstâncias internas, medos internos, feridas internas, que às vezes a gente nem sabe o que aconteceu, mas o Espírito do Senhor que está na terra desde a criação do mundo e conhece desde a nossa concepção, Ele nos conhece, então Ele sabe o que a gente passou. Esses dias eu estava pensando sobre isso, que eu tenho uma bebê, a mais nova, chama Maria Alice, ela tem 8 meses. E ela vê tudo, ela imita tudo que a gente vê. Mas só que eu sei que quando ela for maior, ela não vai lembrar desse período da vida dela. E nós também, a gente não lembra do nosso período bebê, do que a gente viu, do que a gente passou, nós não lembramos. Mas o Espírito do Senhor sabe. Porque a Bíblia nos garante que Ele está conosco, que Ele é o Emmanuel, que está conosco, que Ele é onipresente, onisciente. Então, Ele sabe o que nós passamos, nós vivemos, coisas que nós não sabemos. Nós não lembramos de tudo que nós vivemos, de cada dia do ano que a gente viveu na nossa infância, na nossa adolescência. Não, a gente tem lapsos nas memórias daquilo que foi marcante, ou muito feliz, ou muito triste. Mas os dias comuns da rotina, a gente não lembra. O Espírito Santo lembra. Então é Ele que pode trabalhar em nossa alma, em tudo aquilo que a gente necessita. Por isso é em Deus que é o melhor lugar para eu entregar minha alma, entregar meu coração, que é o que Deus quer. Quando Deus fala assim, dá-me o teu coração, é a sua alma. Não é o coração, o órgão físico, mas a alma. Porque é onde o Senhor vai tratar, é onde o Senhor vai cuidar, é onde o Senhor vai direcionar. E se a gente obedece, nós vivemos o sobrenatural de Deus, nós vemos Deus agindo em tudo, em todas as circunstâncias. Mas nós precisamos ter essa entrega. Vamos continuar aqui. 3. Até quando atacareis todos juntos traiçoeiramente um só homem para batê-lo, como se for uma parede desplumada, uma cerca a desabar? O maior objetivo deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, bendizem-nos com sua boca, enquanto amaldiçoa em seus corações. Contudo, somente no eterno espera minha alma, em silêncio, que é o mais difícil. Esperar no Senhor em silêncio, pois é Ele que me traz esperança. Então, o Senhor que vê o nosso futuro, o Senhor que pode tratar nossa alma e nos dar esperança de um futuro bom, diferente de tudo que talvez você tenha passado. É Deus que está olhando lá no seu futuro e falando para você hoje, muda a sua atitude.
Seja diferente. Entregue sua alma ao Senhor. E eu estou vendo lá no futuro, por causa da sua decisão hoje de ser diferente, o seu futuro sendo mudado. Você colhendo aquilo que você plantou de bom hoje. Lá no final nós vamos ver aqui Deus respondendo, falando mais sobre isso. Vamos lá, no 6. Ele é a minha rocha, a minha salvação, minha torre inexpugnável. Por isso não desesperarei jamais. O segredo para lidar com os problemas é não desesperar por nada. É ter uma mente firme no Senhor. É ter a alma tão entregue ao Senhor que nenhuma situação você entre em desespero. Jamais. Não permita sua alma entrar em desespero. Entrega ela ao Senhor. A minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Que forte isso. Você buscar dependência de Deus. Não buscar a honra de homens, nem buscar a salvação nos homens, mas no Senhor. Olha, minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. É maravilhoso depender somente de Deus, sabe por quê? Porque a gente não fica buscando nenhum no outro reconhecimento. Porque a gente sabe que quando Deus honra, os homens vão te honrar e vão reconhecer. Quando é de Deus, você não precisa pedir. Deus é que levanta. Deus é que honra. Deus que promove a honra. Você não precisa ficar pedindo, você não precisa ficar se exibindo. O próprio Deus honra, como ele fez com Davi, tirou ele de trás das malhadas e tornou ele rei de uma nação. Ele pode fazer isso com outros, conosco, pode ser nós, pode ser a gente. Mas, lembrando que Davi tinha várias habilidades. Ele não era só o pastor de ovelhas que se tornou rei, não. Ele tocava harpa, ele se tornou um guerreiro. Então ele deixou Deus treinar ele para as batalhas. Ele contava com a ajuda de Deus nas batalhas. Ele confiava no Senhor. Ele escreveu salmos. Ele escreveu muitos salmos. Então ele adorava o Senhor com cântico, com suas palavras. Então ele tinha habilidade de escritor, de cantor, de adorador. Então não era só o pastor. Além de pastor de ovelhas, guerreiro. Então ele foi treinado durante esse tempo em várias habilidades. O Senhor Deus o treinou. Para quê? Para reinar. E um homem segundo o coração de Deus. Então, se a gente quer também ser honrado por Deus, se a gente quer ter a honra de Deus, ser levantado por Deus, nós precisamos também adquirir habilidades que condizem com aquilo que Deus quer nos levar, com aquilo que Deus quer nos dar. Então, nós precisamos desenvolver habilidades. Amém? Uma delas é a habilidade de se entregar ao Senhor, pedir auxílio do Senhor, falar com a alma quieta, a alma não se desesperar por nenhuma situação, não tomar decisões precipitadas mediante uma grande tristeza ou uma grande alegria, mas esperar no Senhor, não deixar o coração, a alma desesperar, mas esperar no Senhor. Vamos lá, 8. Confia sempre em Deus, ó povo meu. Perante a sua presença, derrama o seu coração. Ele é o nosso refúgio seguro. O que é derramar o coração? Falar a verdade daquilo que está no coração. Deus já sabe, mas Ele quer escutar de nós. Ele quer que nós tenhamos consciência da condição do nosso coração. Então, eu só recebo a consulta médica ou o remédio do médico quando eu falo aquilo que está acontecendo comigo. Então, o médico pode falar qual doença que é e o remédio para a cura. Então, quando eu estou diante da presença de Deus, eu preciso falar com Deus. Deus, a condição do meu coração é essa. Os meus sentimentos são esses. As minhas vontades, o que passa pela minha cabeça é isso. E aí Deus pode entrar com cura, mas eu preciso reconhecer. Então, derramar o coração é isso. É reconhecer as nossas mazelas diante de Deus. E esperar para que Ele cure, para que Ele liberte, para que Ele nos tire dessa condição. Mas é muito importante nós termos consciência da condição do nosso coração. E muitas das vezes, situações difíceis, Deus permite a gente passar para a gente ver. Porque às vezes a gente acha que tem uma segurança, tem uma confiança, como Pedro achou que morreria no lugar de Jesus por ele,
Mas quando foi de fato, de verdade o acontecido, ele negou. Então, muitas das vezes a gente faz isso, a gente acha que, não, eu sou de Deus, eu estou firme, eu confio em Deus. Aí acontece a situação, a gente já, falei, eu vou tentar resolver da minha forma, eu vou fazer do meu jeito. E Deus está nos chamando a confiar nele, confiar no que ele está fazendo. E é uma decisão difícil de se tomar, porque a gente não vê a Deus, a gente sabe por fé. E no tempo que nós estamos vivendo, na era da visualização, é difícil para a gente. Nossa era de eletrônicos, de visualização, você está aqui me vendo um vídeo do YouTube. Então nós estamos visualizando as coisas, só que Deus a gente não vê. Deus é por fé. E porque eu não vejo, então eu preciso ter uma fé maior ainda, então, de acreditar que Ele vai agir em nosso favor. Mas a partir do momento também que Ele age, que Ele faz, que a gente tem experiências, que a gente tem momentos com Deus, a nossa fé vai sendo aumentada. Ela pode começar pequena, como um grão de mostarda, mas ela vai aumentando à medida que a gente vai aumentando o nosso relacionamento com o Senhor. A gente vai conhecendo Deus a cada dia. Amém? Vamos continuar aqui. Já deu 16 minutos para não ficar um vídeo muito longo. Vamos dar. Confia sempre em Deus, ó povo meu. Perante a sua presença, derrama o seu coração. Ele é o nosso refúgio seguro. Vãs são as palavras dos homens, mentirosas são as afirmações dos poderosos. Colocadas todas juntas numa balança, nada pesam. Não depositeis na opressão a vossa confiança, nem no estelionato a esperança. Ainda que prospere, não lhes dei atenção. Uma vez declarou Deus, e 2 lições eu ouvi. Então ouça, o Senhor que declarou: o poder pertence a Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Ninguém, tem um provérbio que fala que nada, nem ninguém consegue se opor àquilo que Deus quer fazer. Então o poder pertence a Deus. A bondade é tua, ó Eterno, pois tu recompensas. Aqui eu falei sobre a colheita. Tu recompensas o ser humano conforme os seus atos. Então Deus vai recompensar cada ser humano conforme os seus atos. Porque a Ele pertence o poder. E Ele pertence a bondade. E o que Deus deseja de nós? Que nós andemos com Ele. Para quê? Para que a nossa colheita seja boa. Para que a gente colha coisas boas. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente está andando com Deus, a bênção de Deus não acrescenta dor. A prosperidade que vem do Senhor, ela não acrescenta dor. Então, Deus quer que a gente ande com Ele para a gente trocar o nosso fruto. Porque outrora a gente andava em pecado. Quando nós viemos para o reino da luz, o reino do Senhor, então agora os nossos frutos estão sendo trocados. E nós estamos plantando sementes no reino do Senhor. E aí nós vamos começar a colher os frutos do reino. Amém? Então, confia em Deus. O poder pertence a Deus. Deus é o Todo-Poderoso. A bondade pertence ao Senhor. Deus é bom. Deus é amor. Deus é a maior expressão de amor que nós temos. Então, nós precisamos confiar nele. E aí a gente vai receber conforme os nossos atos. Amém? Então, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse discernimento. Senhor, nós entregamos nosso coração a Ti, Deus. Palavras que falamos, atitudes que tivemos, que não agradam o Senhor, que não condiz com o Espírito do Senhor que há dentro de nós, mas que nós, às vezes, confiamos naquilo que estamos vendo. Estamos vendo tantas coisas e a gente quer se apegar a algo. E o Senhor nos chamou hoje a confiar no Senhor. Então nos ajude, Senhor. Nos ajude nessa caminhada de confiança. Nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que transforma história, status. Que o Senhor quer nos levar a um outro lugar. Que o Senhor quer aumentar o nosso nível. Mas nós também temos de suportar a pressão que é subir de nível. Assim como o Senhor já me revelou, Deus, que quanto mais alto o vento é mais forte. Nos ajude a discernir o lugar que o Senhor tem nos colocado. Nos ajude a discernir o tempo e o modo, Senhor. Se nós não estamos conseguindo lidar com a autoridade que o Senhor tem nos dado, o favor que o Senhor tem colocado nas nossas vidas,
Nos ajude a lidar, Deus, com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, com a responsabilidade que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que o Senhor nos ajude a lidar com isso. E em nome de Jesus, nós entregamos todos os nossas aflições, nossos problemas diários, nós colocamos na mão do Senhor, entregamos para o Senhor e confiamos que o Senhor irá responder, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém, gente? Se você está passando por um momento de dificuldade, de aflição, de pressão, não está sabendo lidar com aquilo que Deus tem te entregado, você está achando que é maior, é sempre maior do que a gente tem capacidade de administrar. Por isso que a gente tem de confiar em Deus, para que Ele nos guie. Por isso que a gente não pode sair jamais do lugar da presença de Deus, para que Ele continue nos guiando em nossas decisões. Amém? Então, se você está se sentindo assim, uma forte pressão, está difícil, não está batendo cabeça e a coisa não está andando, é porque aumentou o nível, subiu de nível, e aquilo que você fazia no nível anterior já não serve mais. Você precisa de uma nova atitude nesse lugar que você está. Amém? Então, confie em Deus, continue na presença de Deus, continue orando, continue lendo a palavra, continue jejuando, que Deus vai te direcionar. Amém? Que você essa semana tenha uma experiência com o Senhor, tenha comunhão com o Senhor, porque às vezes a gente não ouve nada, não sente nada, e é a hora que a gente tem que ser fiel, é quando a gente não está ouvindo nada e não sentindo nada. Então, que você permaneça fiel ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite.